Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Aleluia. Vamos nos assentar. Temos aqui alguns avisos importantes. Queridos, já foi avisado, mas quero fortalecer uma grande bênção para nós. Próximo sábado, Marcha para Jesus, aleluia. E a Marcha para Jesus é um evento, é o maior evento da cidade de Manaus. Imagina que nós, povo de Deus, fazemos o maior evento da cidade de Manaus, colocando milhares de pessoas na rua, mais de 500, 600 mil pessoas, já colocamos quase 1 milhão de pessoas na rua, para você ter ideia. E a gente, como da OMEAN, que eu sou vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas hoje, nós estamos na coordenação da Marcha para Jesus. E a Marcha para Jesus vai ter a concentração a partir das 13 horas, lá na antiga Praça da Saudade, que hoje chama Praça da Bíblia. E a marcha vai sair às 15 horas da tarde, ok? Com destino ao centro de convenções, tá bom? As camisas eram para estar hoje aqui, houve um atraso das camisas, mas a partir de amanhã, pela manhã, as camisas já vão estar na secretaria da igreja. Uma notícia que não é muito boa, eu não tenho camisa para todo mundo, então foram poucas camisas distribuídas em Manaus, ok? E você que quer a camisa precisa se antecipar para comprar essas camisas. Elas vão estar aqui na terça-feira, durante o dia na secretaria da igreja, lá no auditório. Na terça à noite aqui, tá? Na nossa reunião de 12, vai ter alguém aqui vendendo. Na quarta-feira no culto de pais e líderes, tá? Aí não tem mais culto, aí só sábado já é marcha. Então você tem que adquirir sua camisa no meio da semana. Alguns colegas meus, pastores da cidade, com certeza vão vir comprar as camisas. Então se você se antecipar, você vai pegar as camisas e vai conseguir. Também nós vamos ganhar um trio elétrico esse ano, aleluia. Primeira vez vamos ter um trio só para nós, aleluia. Grandão, daqueles grandão para nós. Eu acho que é o terceiro trio, não sei se é o terceiro ou quarto. E o primeiro é da Ordem, né? O segundo vai ser da IEDAN, da Assembleia. E o terceiro acho que é o nosso, e o quarto é do MIR, da Restauração. Então esses 4 aí são seus maiores. Então nós vamos esse ano ter um trio só para nós. Não vai dar para botar todo mundo lá dentro, não é verdade? Então nós vamos ficar ao redor. E os mais idosos que querem ir, né, esses estão aí, nós vamos dar um lugar para você, tá bom? E querem ir também. Só que é assim, tem que se preparar que o verão está muito grande. Chapéu, roupa leve, né, tênis, muita água, sanduíche, que o necessário, bronzeador, do tempo do bronzeador, protetor, olha como eu sou muito antigo, né? Sou do tempo do bronzeador, aleluia. Mas não sou do tempo do retrato não, tá? Eu não sou do tempo do retrato não. Aleluia. E também na outra semana, domingo, fruto fiel, aleluia. Sábado, marcha para Jesus, domingo, fruto fiel. E na outra semana vai ser o nosso congresso de honra. Não anunciamos ainda porque estamos na semana da marcha, ninguém quer movimentar. E fruto fiel também está na outra semana, também nosso congresso de honra. As portas vão estar completamente abertas, sexta, sábado e domingo. Diga glória a Deus por isso. Nós vamos orar agora por uma criança que vamos apresentar, e também pelo Senhor Aparecido dos Santos, que também está enfermo, precisando de cura. Eu convido a igreja mais uma vez a ficar de pé, por favor. Vamos orar a Deus pelo Arthur Benjamin, coisa linda. Vamos orar, parabéns pela criança, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos consagrar o Arthur Benjamin, Senhor. Que o Senhor abençoe essa criança todos os dias da sua vida.
nós a consagramos ele a ti. Já separa para o louvor da tua glória, que seja uma criança usada nas tuas mãos. E assim como Jesus foi apresentado no templo, Senhor, assim também nós apresentamos nossas crianças no teu altar, na tua casa, para que seja abençoado. Abençoa seus pais, seus avós, a ensinarem essa criança a tua palavra, o princípio da sabedoria, para que esse menino nunca se afaste de ti e nunca te esqueça da tua verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Te abençoe, Arthur, tua casa e a tua família. Também oramos, Senhor, pelo Senhor Aparecido dos Santos, que está muito enfermo. Nós entramos em aliança e em concordância agora, Senhor. Toma agora a causa desse homem e providencia a sua cura e a sua libertação, dando a vitória a ele, em nome de Jesus. Quantos creem que vai ser assim? Diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Amém. Vamos sentar, vamos ler a palavra, ver o que Deus quer nos falar nessa noite. Deus tem uma palavra para nós hoje aqui. Eu começarei no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Bem difícil de achar, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. E depois leremos o versículo 26. Amém? Vamos ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã no primeiro dia. Aí vai a sequência do segundo dia e terceiro dia. Versículo 26, a criação do homem. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre os animais, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por esta noite estarmos nesse santo lugar. Obrigado porque essa foi a nossa escolha, estar na Tua casa, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor amarre os demônios agora, principados e potestade, anula a sua voz, que somente a Tua voz seja ouvida neste lugar. Usa da graça, da misericórdia para com o Teu servo, Senhor, para trazer a Tua mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Ontem eu estava ouvindo uma palavra ontem aqui, e eu recebi um rema de Deus, uma revelação de Deus, sobre a pregação de hoje. E Deus me deu esse tema aqui: anjo caído ou filho de Deus? Você vai entender no decorrer da mensagem. Anjo caído ou filho de Deus? É uma pergunta a qual teremos que responder. Se queremos o anjo caído ou se queremos servir ou escolher o filho de Deus. Começarei essa mensagem assim: Deus criou os céus e a terra.
Deus criou tudo o que existe sobre a face da terra. Esses versículos primeiros, Deus vai relatando o que Ele criou: a luz, a terra, o sol, os luminares, as árvores, os animais, a água, tudo Ele criou. E no sexto dia, disse Deus que ia construir, ia fazer o homem. E fez Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. E assim o fez. Para que a gente entenda qual é a nossa origem, de onde a gente veio. Só que, quando Deus criou o homem, Deus estava passando por uma dissensão nos céus, uma crise de rebeldia e de desobediência no céu, onde um dos seus anjos, chamado Lúcifer, um querubim, que era chamado o querubim da adoração. Esse querubim, a palavra diz em Isaías capítulo 14, versículo 12, nós vamos buscar aqui a Bíblia, Isaías 14, versículo 12. Foi por essa razão que Deus criou a terra e criou os seres humanos. Depois de uma dissensão no céu, no capítulo 14, versículo 12, quando Satanás se levantou contra Deus e contra tudo que existia de Deus, diz assim: como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas estrelas, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Foi aqui onde tudo começou, em um pensamento de Deus, em criar um povo para adorá-lo, para servi-lo, aqui na terra. Nessa dissensão, em que Lúcifer se levanta contra Deus, e ele diz na palavra que ele subiria até as maiores nuvens dos céus e colocaria o seu trono acima do trono de Deus, e que ele seria semelhante ao Altíssimo. Ou seja, quando Isaías diz essa palavra aqui, assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Ou seja, Deus falando a Lúcifer, ao anjo caído, que se tornou o príncipe das trevas, o príncipe dos outros anjos que caíram. Diz a palavra que Deus trata ele como anjo caído, anjo rebelde, anjo soberbo, em que queria, ousou estar acima da autoridade de Deus. E esse é o maior perigo das pessoas quererem aquilo que não é seu, aquilo que não condiz à sua autoridade, pela qual ele não foi levantado. Deus é o Senhor de tudo e de todos, aleluia. Deus é o Senhor dessa igreja.
Ele é o Senhor desse ministério, glória a Deus por isso. Demônios não têm poder sobre a igreja de Jesus. A igreja foi edificada na pedra angular que os homens rejeitaram. Essa igreja é de Jesus Cristo, aleluia. Anjo caído nenhum governará a igreja do Senhor. Diga amém, dê um aplauso a ele. Por que caiu? Por que ele caiu? Por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. Tu que dizias em teu coração, olha o que ele dizia em seu coração. Tudo começa no coração. Os pensamentos vêm, mas eles não podem descer ao coração, porque do coração procede maus desígnios, e a boca fala do que o coração está. Então nosso pensamento tem que ser límpido, nosso pensamento tem que ser um pensamento transparente diante de Deus, nosso pensamento tem que ser um pensamento curado, liberto, para que nada de mal desça ao nosso coração. Quando Lucifer disse assim, quando a palavra de Deus diz assim, que o Lucifer pensou e o coração dele maquinou essa maldade de querer o trono que não era dele. Então ele começa uma dissensão no céu, levantando outros anjos que poderiam governar os céus, governar tudo aquilo que Deus criou. Impossível, só há um ser supremo, só há um Deus soberano, só há um Deus eterno, criador dos céus e da terra. Gênesis 1:1 diz: e ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas e criou o homem para o louvor da sua glória. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Aí diz assim, contudo, no versículo, contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O que a palavra quer dizer isso? Que Deus julgou ele, e que ele lançou ele sobre as profundezas da terra e do abismo, ou seja, nas profundezas da terra e do abismo, quer dizer, o abismo é o inferno. Onde ele está hoje? Condenado. A pergunta é, onde é que está Lucifer hoje? Onde é que está Satanás hoje? A Bíblia diz que ele está no abismo, ele está nas regiões das trevas, ele foi condenado, porque a Bíblia diz que o Deus desse século está condenado. Para ele não há perdão, para ele não há remissão de pecados, para ele não há cura, para ele não há libertação, porque aqueles que um dia provaram os dons do mundo vindouro e depois caíram, é impossível que eles sejam novamente levados ao arrependimento. Por isso que é perigoso brincar com o pecado, por isso que é perigoso brincar com o Espírito Santo, por isso que é perigoso estar de mão dadas com a iniquidade, porque tem coisas que Deus perdoa, mas tem coisas que Deus não perdoa. A blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão. Lucifer está condenado, não tem perdão. Ele está lançado no abismo do inferno e nas trevas. Agora ouça bem, esse é o anjo caído. Ele só era um anjo nas regiões celestiais. Era o anjo, sim, querubim.
um querubim de guerra, um querubim de adoração, um querubim de louvor, mas por causa da sua soberba, ele caiu, está lançado no inferno para condenação eterna. Então, quando ele cai na terra, escute isso aqui, quando ele cai na terra, no mais profundo abismo, onde ele veio? Onde ele veio? Ele veio atrás da criação de Deus. Ele veio atrás daqueles que Deus criou, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para se vingar da sua condenação. Ele vem no Éden, ele tenta Adão, ele tenta Eva, para destruir aquela família, para acabar aquela casa, trazendo a morte, porque é isso que o diabo traz, a morte. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar que o Filho de Deus veio para fazer algo diferente, aleluia. O diabo desceu do céu, jogado, caído na terra, para roubar, matar e destruir. Isso é que diz Jesus em João 10:10. O diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Não esqueça nunca essa palavra. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Adão e Eva viviam na presença de Deus. Santidade. Todos os dias Deus visitava eles. Todos os dias eles conversavam. Você imagina Deus conversando com dois seres viventes na terra? Devia ser uma espiritualidade. Devia ser uma coisa tão maravilhosa. A presença do Deus eterno na terra. O Criador de todas as coisas. O Deus invisível, mas imortal. Real. Diante deles, aleluia. Até que um dia, Satanás veio a Adão e veio a Eva, fazendo-lhe propostas. Cuidado com as propostas do diabo. As propostas do diabo sempre serão para destruir. Ele não tem proposta boa. Aparentemente parece boa, mas depois é morte e destruição. O pecado parece maravilhoso, doce, uma aparência visível maravilhosa, agradável, como Eva disse, quando o diabo disse, quando se incorporou numa serpente. E a serpente falou a Eva, no pomar, disse: Eva, de toda a árvore do jardim você pode comer. E Deus um dia antes tinha dito: Eva, Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, menos essa aqui. Essa aqui você não pode nem tocar. Essa aqui é o fruto proibido. Tem gente que sabe que tem fruto proibido que não pode tocar. Nós sabemos qual é o fruto proibido. Nós sabemos os frutos que nós não podemos tocar. Tem muitas coisas que nós, filhos de Deus, não podemos tocar. Se tocar, vai o quê? Vai morrer. Deus disse: se você comer, vocês vão morrer. Nunca brinque com a palavra de Deus. Nunca duvide da palavra de Deus. Se Deus falou,
Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. O dia que você comer, você vai morrer. O dia que você pecar, você vai morrer. Porque João disse que o salário do pecado essa palavra devia estar em Gênesis bem clara, mas está de uma forma, revelada. Porque Deus disse, o dia que você comer, você morre. Então o salário, o preço do pecado se você comer, você morre. Se você se prostituir, você morre. Se você se viciar, você morre. Se você roubar, você morre. Se você mentir, você morre. Ela não levou a sério o que Deus falou. E ela comeu. Foi enganada. Porque o diabo, ele engana. O texto diz, tu que enganavas as nações. Tu que ludibriavas. Você. Por isso sempre eu digo nesse altar aqui, pecou aqui em cima, não sobe. E se souber, sai. Fiz uma reunião com a minha liderança e disse para eles, vocês coloquem no altar pessoas escolhidas, santas, fiéis, para estar no altar da casa de Deus. E se vocês botarem, a culpa é de vocês, não é minha. Eu não sei. Porque se eu souber, eu tiro. Essa autoridade Deus me deu. Eu tiro. Sabe por quê? Porque no altar, meu filho, tem que estar todo mundo em santidade. Como na casa de Deus tem todo mundo que está em santidade. Dia que você pecar, você morre, você cai. Você perde tudo que você tinha. É isso que Deus estava dizendo. Você vai perder tudo que você tem. Você vai perder sua família, você vai perder seus negócios, você vai perder sua saúde, você vai perder sua paz e você vai perder a tua salvação. Deus estava dizendo, Eva, Adão, no dia que vocês comerem, vocês vão perder a paz, vocês vão perder a vida eterna. O anjo caído veio fazer isso e conseguiu. Mas aprove Deus nos amar com um amor eterno. Aprove Deus nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O anjo caído veio para destruir, mas o Filho de Deus veio para nos reconstruir e nos restaurar e nos dar novamente a vida eterna. Veio para nos restaurar e nos curar e nos libertar. João 3,16 diz assim, porque, vamos lá, João 3,16, vocês têm Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Esse texto diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou toda a humanidade, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí se você for ler o outro versículo, você vai entender que Jesus não caiu do céu. Jesus não foi expulso do céu. Jesus não foi jogado do céu. Veja na Bíblia aí, João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho. Jesus não caiu. Jesus está de pé. Ei, Jesus está de pé ao lado do trono do Deus do Todo-Poderoso.
caiu. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Nós não adoramos um caído, nós adoramos o Deus vivo. Deus enviou o seu Filho. Para quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Foi para isso que Deus enviou seu Filho, para salvar do que o diabo fez com o homem, precipitado da terra e jogado nas trevas. E hoje é aqueles que destroem famílias, aqueles que destroem casamentos, aquele que tira os filhos de casa e joga no mundo do pecado. É aquele que lança as doenças espirituais. É isso que ele faz. Me diga, por favor, se você lê Bíblia, se você estuda a Bíblia, me diga qual foi o feito de Satanás aqui na terra, uma coisa boa que ele fez. Me diga. Leia a Bíblia e diga para mim o que o diabo fez na terra de bom. Eu só vejo da Bíblia ele dominando as pessoas possessas de demônios, lançando doenças sobre as pessoas. Uma vez uma mulher apareceu diante de Jesus, uma corcunda. Se eu não me engano, 18 anos ela estava corcunda. E um dia ela se encontra com Jesus, e era sábado. E Jesus foi diante dela. E Jesus expulsou o demônio daquela mulher, que era o demônio que deixava ela corcunda. Os fariseus se levantaram contra Jesus. É sábado e tu faz uma cura de sábado. E diz: o meu pai trabalha sábado e eu também trabalho sábado. Essa mulher, há 18 anos, Satanás prendia ela. E hoje eu a curei, e hoje eu a libertei, porque eu não caí do céu, eu fui enviado para curar e libertar os oprimidos. Agora uma pergunta: você quer o anjo caído ou você quer o Filho de Deus? Porque tem muita gente escolhendo anjo caído. Quando você escolhe prostituição, quando você escolhe vício, quando você escolhe o pecado, você está escolhendo ele. Mas quando você escolhe Jesus, você está trazendo a vida de Deus sobre você e sua casa. Deus enviou seu Filho, ele não caiu do céu, ele foi enviado para salvar o homem dos seus pecados. Jesus foi enviado, não caiu do céu, não foi expulso e não foi derrubado e nem jogado. Ele foi enviado. E ele veio para cumprir o seu propósito. Diga amém, Jesus. Qual é o propósito? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Olha o que Jesus diz, João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele está te garantindo a vida eterna. Satanás não garante nada. Ele nem garante a vida dele, porque ele já está condenado. O príncipe deste mundo está condenado. E vou mostrar onde ele vai estar. Ele, o falso profeta e a besta, e a todos quanto não aceitaram a Jesus. Onde ele vai estar, apóstolo? Apocalipse capítulo 20. Já estamos indo para o final. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz:
exatamente assim. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos dos séculos. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Onde é que está isso, apóstolo? Capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, ouça a igreja, e queridos amados visitantes, e se alguém, é uma pessoa, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Está falando da gente. O anjo caído vai para o lago de fogo. Lucifer vai para o lago de fogo. E a Bíblia diz que ele vai ser atormentado, e atormentado, e atormentado, e atormentado, e atormentado, e nunca terá fim. E com ele vai estar o falso profeta. O anticristo vai estar lá. A besta fera vai estar lá. E com eles, tristemente, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Quem é que vai ter os nomes escritos no livro da vida? São todos aqueles que um dia creram em Jesus, aceitaram a Jesus como Salvador e viveram uma vida santa ao Senhor. Viveram conforme a palavra de Deus. Serviram a Deus, pagaram um preço. Hoje eu tenho certeza, como ontem na rede de jovens, muitos jovens foram juízo e nem condenação.